Oi, meu nome é Cecília, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os recursos digitais que o professor recebe no Internacional. O professor recebe todos os conteúdos dentro do iPad. O que ele recebe? Ele recebe o livro do professor, que nada mais é do que um PDF do livro do aluno com as respostas, as atividades e algumas sugestões de encaminhamento. Ele também recebe um documento chamado O Ensino De, que é específico para cada disciplina e para cada segmento. Traz toda a proposta metodológica do NUI para aquela disciplina dentro daquele segmento. Então é um documento básico que todos os professores, toda a coordenação deve ler antes de começar seu planejamento e o trabalho com aquela disciplina naquele ano. Ele também recebe um documento chamado Plano de Aulas. O Plano de Aulas, na verdade, é um documento em e-books que traz algumas sugestões de encaminhamento das atividades do livro do aluno, algumas sugestões de aplicativos, maneiras como ele pode organizar a aula dele. O professor também recebe sequências didáticas digitais. O que são as sequências didáticas digitais, que nós chamamos de SDD? A SDD traz um resumo da teoria apresentada no livro do aluno, com os principais conceitos daquela disciplina que ele está estudando, e, em alguns casos, também as atividades do livro do aluno. Elas são um recurso para ser usado em sala de aula. Isso significa que todo o design editorial e pedagógico embutido nesse componente é específico para esse fim. A ideia não é que o aluno utilize esse recurso em casa para estudar, mesmo porque a maior parte das sequências está em formato de iBooks, que só roda no iPad, então o aluno não tem como acessar isso de casa. Além dos principais conceitos do livro do aluno e de algumas atividades, as sequências didáticas digitais também trazem recursos multimídia. Isso significa que, dependendo do propósito pedagógico, elas podem apresentar áudios, vídeos, atividades interativas, tudo pensado para uso em sala de aula. O professor pode espelhar a SDD durante a aula dele e ele pode interagir com o conteúdo espelhado. Principalmente nas sequências do ensino fundamental, o professor pode usar essa possibilidade de interagir com o conteúdo que está espelhado para fazer, por exemplo, correções de atividades. Ele pode escrever sobre o espelhamento, ele pode pedir que um aluno escreva, enfim, ele pode mudar um pouco a dinâmica de sala de aula em cima desse recurso. O aluno, por sua vez, também recebe uma sequência didática digital na versão do aluno. A diferença é que a versão do aluno não contém respostas de atividades e comentários para o professor. Como o aluno também recebe, dependendo do contrato da escola, os iPads de sala de aula, o professor pode planejar a sua aula tendo em mente que os alunos terão conteúdo multimídia em suas mãos. Isso muda o desenho de sala de aula e a dinâmica de sala de aula. Além das sequências didáticas digitais, as SDDs, algumas disciplinas no ensino fundamental também apresentam as SDIs, são as sequências didáticas interativas. Elas têm um funcionamento diferente no sentido de elas terem um objetivo, um começo, um meio e um fim. O aluno passa por aquela SDI e ao chegar ao final dela ele aprende alguma coisa específica. Bom, esses recursos, o livro do professor, o plano de aulas, o ensino de e as SDDs e SDIs, dependendo da disciplina, junto com a visão pedagógica ao NUI, são a base sobre a qual o professor vai trabalhar. A partir dessa base que ele vai planejar o seu curso, fazer planejamento diário de aulas e ministrar suas aulas. Bom, esses recursos digitais que eu mencionei estão todos disponíveis no aplicativo NUI, dentro do iPad do professor, e também na web, na plataforma NUI.